Olá pessoal, tudo bom? A aula hoje vai ser gravada, tá? Porque tem que fazer um exame médico daqui a pouquinho. Mas eu vou deixar aí o capítulo 16, tá? Caderno 4, capítulo 16, página 211, tá? Onde diz o movimento oblíquo, ok? Então esse capítulo aí, tá? Ele fala sobre o movimento que algum corpo faz. Que movimento é esse? Não é para cima, né, na vertical, nem na horizontal, né? Ele faz um movimento curvo, né? Ele faz uma curva. Como assim? Você vai pegar uma bola, você vai chutar essa bola aqui, parte de baixo, né? O chão, tem a bola, você vai chutar essa bola. Essa bola vai fazer esse movimento e vai parar aqui, né? O que a gente vai analisar? A gente vai analisar exatamente esse movimento que ele faz, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí. Então, no movimento oblíquo, tá? Conforme eu expliquei lá, vai fazer isso, ó. Ele vai sair de um ponto, né? E vai subir, e vai descer, tá? Então a gente tem que analisar algumas coisas aqui quando ele faz esse movimento. Quando ele sobe, né? Ele tem uma componente aqui, ó, no eixo Y, tá? E o que você vai analisar aqui? Você vai analisar a velocidade dele, né? Você vai analisar a velocidade, ó. Ele está subindo com uma velocidade inicial. Que velocidade é essa? Velocidade V0, né? É a sua velocidade inicial. Então aqui, ó, você tem a velocidade no eixo Y e você tem uma velocidade também, ó, no eixo X. Então você tem a velocidade v de Y e tem a v de X, tá? Por que disso? Porque ele não está indo reto, né, na vertical, nem está indo retinho na horizontal. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma curva, né? Então essa curva é uma curva que sobe e vai para o ladinho também. Então por isso que a gente precisa utilizar duas componentes, né? Já que é uma curva, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele tem um ângulo de abertura, né? Um ângulo de abertura θ, ok? Aí tem um ângulo de abertura ali. O que vai acontecer? Nós precisamos agora determinar essas velocidades, essas componentes, né? Então você tem a componente x e você tem a componente y. Vamos ver como é que fica. Ó. Então, em relação a x, né? Se você pegar essa componente y e jogar ela para cá, o que vai acontecer? Ó? Ela vai ficar aqui, ó, né? Vai ficar nessa posição. Então, eu vou pegar aqui e vou botar aqui embaixo só para a gente ter uma noção melhor, tá? Vou tirar do desenho. Tá vendo? Ficou um triângulo, ó. Então, aqui ó, você tem a componente V0. Aqui você tem a componente V de Y. Aqui você tem a componente V de X. E aqui o ângulo de abertura θ. Beleza? Como eu joguei o V de Y para cá, ó, né? Então tem V de Y aqui do outro lado também. Eu posso chamar esse lado aqui de V de Y. Então mesmo daqui, né? Ele cobre isso tudo, inclusive esse finalzinho. Então o que você vai fazer? Você vai calcular as componentes. Em relação a x, quem que você tem? Ó? Você tem V de x igual, ou melhor, desculpa. Você tem cosseno θ, né? Você tem cosseno θ, cosseno desse ângulo aqui. Quem é cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é meu cateto adjacente? Quem está junto do ângulo aqui, ó, é o V de x, né? Quem é minha hipotenusa? É quem está na frente do meu ângulo reto, ó. É o V0, né? Então, se eu multiplicar cruzado aqui, o que eu tenho? Eu tenho que V de x é igual a V0 vezes cosseno θ, V0 cosseno θ. Então essa aqui, ó, é a minha componente no eixo x. V de x, então, é igual a V0 vezes cosseno θ. Só que eu tenho uma outra componente, né? Eu tenho V de y, que é quem? Ó? Seno θ é igual o meu cateto oposto. Quem é o cateto oposto do seno θ, do ângulo θ, né? É o V de y. V de y sobre a hipotenusa, que é V de zero. V0, né, no caso. Multiplicando cruzado, eu tenho Vy é igual a V0 vezes seno θ. Tá? Então, essa aqui, ó, é a minha componente, minha velocidade no eixo Y.
Então eu já descobri aqui, ó, quem é minha velocidade no eixo x, quem é minha velocidade no eixo y, inicialmente ali, certo? Um em relação ao outro. Então lá na página 212, tem lá em cima dizendo, ó, a bola é lançada com velocidade de 80 km por hora, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal, ou com o campo. Portanto, como cosseno de 60 graus é igual a 0,5 igual a meio, e seno de 60 é igual a aproximadamente 0,9, temos então a velocidade na horizontal. Velocidade na horizontal. Né? Quem é a velocidade horizontal? Então vai ser V de x é igual ao V0, que é 80, né? V0 aqui vai ser 80, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, que é 1 sobre 2, né? Igual a meio. Vezes 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 40 km por hora. E na componente vertical, né? Na vertical, você tem V de y é igual. A velocidade inicial é a mesma, é 80, vezes quem? Seno de 60. Quem é seno de 60? Aproximadamente 0,9. 9 vezes 8, 72, né? 72 km por hora. Okay? Então, um exemplo aí que o livro te dá, e a gente faz através desses cálculos, beleza? Só que aí tem outras coisas que a gente precisa calcular, né? A gente precisa calcular, por exemplo, a altura, né? Que essa bola chegou à altura máxima, né? Na altura máxima, qual a velocidade que tem? Ou qual é a altura máxima, né? Vamos calcular isso tudo. Então, quando a bola, ó, ela sai dessa posição aqui, ela ó, faz isso, faz esse lançamento, né? Em relação ao solo, né? O que ela tem aqui? Ó? Ela tem uma altura H, a altura máxima dela, né? A altura máxima que ela vai alcançar, ok? Só que lá em cima, no ponto mais alto, o que acontece? Essa bola ela vai subir. Quando ela chega aqui no ponto mais alto, ela para, né? Quando ela para, qual é a velocidade dela? É igual a zero. Então toda vez que você lança alguma coisa para você jogar essa caneta para o alto, quando ela chegar no alto, ela vai parar para depois descer. Né? Então você tem uma altura máxima. Quando esse objeto, esse corpo chega na altura máxima, ele para, depois começa a descer. Ok? É isso que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, sabendo disso aqui, a gente consegue calcular o tempo de subida, por exemplo. Né? Eu já sei que a velocidade lá no topo é zero. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter lá da nossa fórmula antiga lá, ó, V igual a V0 mais GT, né? Gravidade vezes o tempo. Só que aqui você está jogando alguma coisa para cima. Você está jogando para cima, o valor da gravidade ele é negativo. Né? Então vai ser, ó, no caso aqui, a velocidade final a gente já sabe que é zero, ó, zero igual a V0 menos a gravidade vezes o tempo. Como eu quero saber o tempo de subida, né, o tempo que eu estou lançando isso aqui, o que eu vou ter? Eu posso jogar isso para lá. Quando eu jogo isso para lá fica positivo, vai ficar GT igual a V0. Se eu quero saber o tempo, eu deixo o tempo aqui, ó, V0, o G desce dividindo. É isso? V0 sobre G. Okay? Como é uma velocidade de subida, um tempo de subida, ó, quem eu tenho aqui? Ó, V0 de Y, né, que nós calculamos lá atrás. E para você saber o tempo total, quando você joga um objeto para cima, ele vai, o tempo de subida é o mesmo de descida, né? Então, ó, meu tempo total vai ser quem? O tempo de subida mais o tempo de descida. É isso? Então esse vai ser meu tempo total.
Então, meu tempo total é igual. Quem é meu tempo de subida? V0y sobre G. Quem é meu tempo de descida? É igual ao tempo de subida, né? Não falei que é igual? Então, mais V0y sobre G. Quem é meu tempo total? Denominadores iguais, repete o denominador e soma o numerador, né? V0y mais V0y, 2V0y. Ok? Para a gente determinar, né, a altura máxima, como é que a gente vai fazer? Né? Eu tenho lá, pela equação de Torricelli, uma vez que eu não tenho tempo, né? Então eu tenho v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado. Como ele está jogando algo para cima, né, vai ser menos duas vezes a gravidade vezes a altura. Para que isso? Para calcular a minha altura máxima. Né? Como eu sei que a velocidade na altura máxima é zero, o que eu vou ter aqui? Eu tenho zero igual v0 ao quadrado menos 2gh. Vou pegar isso, vou jogar lá para o outro lado, então vai ficar 2gh igual v0 ao quadrado. Só que aqui está no lançamento vertical, né? Então aqui é y, né? Aqui é y, aqui é y. Como eu quero saber a minha altura máxima, eu pego 2g e jogo para baixo. Então minha altura máxima é igual a v0y ao quadrado sobre 2g que desce dividindo. Mas você tem que lembrar quanto que vale o V0Y. O V0Y nós calculamos lá no iniciozinho, né? Que era quem? Era V0 seno θ. Não é isso? Só para botar aqui para lembrar. V0Y é igual a V0 seno θ. É isso? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou substituir aqui. Então, minha altura máxima é igual, no lugar do V0y ao quadrado, eu substituo por esse aqui. Só que esse vai ao quadrado e esse vai ao quadrado. Então vai ficar V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado θ. Isso tudo sobre 2 vezes a gravidade. Né? Então aqui, minha altura máxima. Minha altura máxima, ok? Quando você joga uma bola, né, tá aqui um corpo, né, você vai lançar ele daqui e ele vai chegar aqui, nesse ponto, beleza? Ele saiu de um ponto e chegou no outro ponto. O que você tem aqui? Você tem essa distância aqui. Essa distância aqui você vai chamar de alcance. Né? Esse alcance ele pode ser calculado. Como você calcula isso? Né? Através lá através da velocidade média também. Né? Você tem velocidade média. Né? Em qualquer ponto aqui você tem velocidade média no eixo x. Né? Velocidade média é igual a ΔS, né? Que é o deslocamento, dividido pelo tempo. Só que quanto que ele deslocou? Ele saiu daqui e veio para cá. Então, o meu alcance, né? Eu vou chamar ele de A. Então, eu tenho V igual ao alcance dividido por meu tempo total, né? Que é o tempo que ele saiu daqui até que chegou aqui. Então, foi o tempo total que ele teve. Ok? Então, eu vou deixar o alcance aqui, quem eu quero saber. É igual a minha velocidade vezes o tempo total. Beleza? Só que, o que você tem ali? Você tem o tempo total. Como é que foi calculado o tempo total que nós vimos ali? Né? O tempo total foi 2 vezes V0y sobre G. Não é isso? O tempo total é igual a 2 vezes V0y sobre G. Nós calculamos lá atrás, né? Tem que ir relembrando ali, no início do vídeo. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar isso aqui, né? E vou substituir aqui no lugar do tempo. Então, o que você vai ter? Você vai ter A igual a V0 vezes V0 sobre G. É isso? Não, esqueci do 2, né? Tem um 2 lá multiplicando isso tudo aí.
vezes 2. Só que quem é esse camarada aqui, né? Quem é? É o V0Y. Lembra que nós calculamos ele? Né? V0Y é V0 vezes seno θ. Então, ó, o que você vai ter? Você vai ter que o alcance é igual a V0 ao quadrado vezes seno, né? Duas vezes ele? 2 vezes θ2 dividido pela gravidade. Beleza? Então assim você calcula o alcance, né? Ou seja, de onde a bola saiu até onde ela chegou. Né? Você vai ter o alcance ali dele através dessa fórmula. Isso está lá na página 215, tá? Para você acompanhar aí na sua apostila. Beleza? Isso, claro, quando tiver assim na curva, né? Quando tiver só em queda livre, fica muito mais fácil, né? Nós já estudamos lá a queda livre. A gente vai ver, só vou repassar as formas da queda livre aqui para vocês relembrarem. Então, quando algo estiver descendo, né, numa vertical, ou seja, está só assim, né? O que você vai ter? Você tem que a velocidade no eixo y, né, quando ele estiver na vertical, é igual a gravidade vezes o tempo. A altura, quando estiver nessa vertical, é gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E quando você não tiver tempo, né, mas você precisa calcular a velocidade no eixo y, né, é um pedaço da equação de Torricelli. Vy ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vou fazer dois exercícios aqui de cálculo, né, para a gente verificar. Então lá na página 218, número 2, vou fazer o número 2 e o número 3. Tá? O número 2 diz o seguinte: uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2 metros por segundo. A mesa está a 1,80 m do solo, desprezando o atrito. A que distância da mesa a esfera tocará o solo? Né? Então, ele quer saber ali o deslocamento dessa esfera. Né? Então, a gente precisa calcular primeiro, né, o tempo. Tá? Então, nós temos a altura igual a GT2 sobre 2. Quem é a altura, né, que ele fala lá? 1,80 m, 1,8. É igual a gravidade, que é 10, vezes o tempo que eu quero descobrir, sobre 2. Ó, 2 vezes 1,8, né? Dá 3,6. Multiplicar cruzado, né? 1,8 vezes 2, 3,6 é igual a 10 t quadrado. Aqui, ó, o 10 desce dividindo, ou seja, vai andar uma vírgula para cá, então vai ficar, ó, t ao quadrado é igual a 3,6 dividido para 10. Então, t quadrado é igual a 0,36. T, fazendo passo a passo, né, para vocês entenderem melhor. O quadrado vem para o outro lado como raiz. T é igual a 0,6 segundos. Então, a gente descobriu aqui, ó, quanto que é o tempo que você tem lá da esfera. O que você precisa descobrir agora? O alcance dele. Então, V é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade dele, ele te informa que é 2 metros por segundo. Igual ΔS, que é o alcance, né, que você quer descobrir, dividido pelo tempo, que é 0,2, 0,6, né? Então, meu ΔS é igual a 2 vezes 0,6, 1,2 metros. No número 3,
A gente tem lá, ó, uma pedra é lançada para cima, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal e uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, conforme a figura a seguir. Aí, letra A. Calcule qual é a altura máxima atingida pelo objeto, qual é o tempo total de movimento, qual é o valor de x. Vamos lá, vamos calcular isso aí. Então, letra A. Você tem lá a altura é igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado, θ, dividido por 2g. Não é isso? Então, a altura máxima é igual a 20 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, né? 60, sobre 2 vezes 10, que é 20. Então aqui a gente tem, ó, a altura é igual a 20 ao quadrado, 400, vezes, raiz vai embora com isso aqui, né? Só fica 3 sobre 4, 2 ao quadrado, 4, sobre 20. Aqui, ó, corta esse com esse. O que vai sobrar aqui pra gente? A altura é igual a 400 dividido para 20, 20, vezes 3 sobre 4. A altura é igual a 20 vezes 3, 60, sobre 4. A altura é igual a 15 metros. Na letra B, ele quer saber o tempo total. Então você tem a altura igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A altura a gente viu que é 15, gravidade é 10, tempo ao quadrado dividido para 2. 2 vezes 15, 30, igual a 10t quadrado. Então, ó, t ao quadrado é igual a 30 dividido para 10. Tempo ao quadrado é igual a 3, né? 30 dividido para 10, 3. T é igual a raiz de 3, né? Segundos. Só que aí o que acontece? Que é o tempo total, ou seja, o tempo de subida é o mesmo de descida. Então vai ser 2 vezes isso aqui, né? Então, tempo total é igual a 2 raiz de 3 segundos. Na letra C, ele quer saber o alcance. Então, o alcance é igual a V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre gravidade. Okay? Agora é só substituir valores. O alcance é igual a V0, que é 20 ao quadrado, vezes seno, 2 vezes 60, 120 graus, dividido por 10. Então, o alcance é igual a 400 vezes raiz de 3 sobre 2, né, seno de 120, dividido para 10. Corta o zero com esse zero aqui. Então, o que sobrou para a gente aqui? Ó? O alcance é igual a 40 vezes raiz de 3 sobre 2. Corto 40 com 2. O alcance é igual a 20 raiz de 3 metros. Ok? Então, vou deixar para vocês o exercício aí 4, 5, 8, 11, 12 para vocês fazerem. Tá bom? Amanhã a gente volta com a nossa aula ao vivo novamente. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.